Tivemos um pequeno problema técnico, mas voltamos e vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Então convido a irmã Carol, a irmã Sueli, irmão Juninho, e convido a você em casa a estar também enchendo o seu pulmão, abrindo a sua boca e louvando a esse Deus. Louve nesse momento. O hino que nós vamos cantar é o 162 do cantor cristão, que tem como tema vigiar e orar. Então, esse é o momento, né, aqueles que entenderam a convocação do jejum, da oração. Então, o tema vem dizer justamente vigiar e orar. Vamos louvar ao Senhor. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. bem de manhã, E sem cessar vigiar, sim, orar, ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais a Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, do dia ao fim, após os teus milhares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. só com Jesus em comunhão constante É que o fiel vai triunfar. bem de manhã e sem cessar Vigiar, sim, orar. Qual outro podemos Jesus?
Amados irmãos, quem está com a Bíblia já aberta, no livro de Abacuque, capítulo 1, nós vamos só voltar um pouquinho, só um pedacinho, no segundo ponto da lição 6, que tem como tema Abacuque expõe suas dúvidas em oração. O texto áureo está em Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que ele diz: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da costa, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esse é o texto chave da nossa lição de hoje de manhã. Mas quando eu pedi para voltar um pouco, porque alguns talvez não tenham tido a oportunidade de domingo estarmos juntos, mas a lição ela parou a dúvida sobre os métodos de Deus. E talvez você, como eu, possamos até questionar porque Deus tem permitido este anjo mau, esta peste, este vírus estar assolando a terra. Preste atenção, só um momento. Não é o Brasil que está sofrendo. Não é a Itália que está sofrendo. Não é a Espanha nem Portugal. Hoje talvez o maior sofrimento esteja nos Estados Unidos. Cada país, em vários continentes, estão sofrendo. E a importância disso é entendermos que todos precisam buscar o Senhor. Todos. Nós temos falado anos, dias, meses da vinda de Jesus Cristo. Nós temos falado da terra, da desobediência do povo que está na terra. Nós temos falado da falta de compromisso que nós deveríamos ter maior com Deus. Talvez o Senhor já tenha te curado de uma enfermidade, se não a você, mais alguém na sua casa. Talvez você tenha passado um momento difícil e tenha buscado o Senhor e Ele respondeu às tuas súplicas, só lembrando, nesse momento, ou fazendo uma retrospectiva. E quando nós recebemos a bênção de Deus, a cura de Deus, o livramento de Deus, está ótimo, porque nós voltamos à nossa vida corriqueira, ou à nossa vida constante. E quando é que nós paramos para permanecer agradecendo a Deus? Quando é que entendemos que devemos a honra, a glória ser exclusivamente dele? Então, nesse momento, Abacuque, ele tem os seus questionamentos, ele tem as suas incógnitas, e ele expõe diante de Deus os seus questionamentos, as suas dúvidas. O autor coloca na lição, no ponto 2, a dúvida sobre os métodos de Deus. Porque Deus está permitindo que nós ficássemos recolhidos dentro de nossas casas. Por quê? Porque hoje nós que entendemos a palavra, que nos consideramos cristãos, evangélicos, crentes, ou remidos pelo sangue do Cordeiro, da forma que você queira se pronunciar, entendemos agora que devemos jejuar, entendemos agora que devemos fazer um momento intensivo de oração. Por quê? Porque estamos vendo que não está passando, nós estamos nos desesperando dentro da nossa própria casa. São esses questionamentos, são essas incógnitas que o profeta Abacuque ele também se encontra diante de Deus. E aí a metodologia ou o método usado de Deus não interessa se eu ou se você precisa conhecer ou entender. Nós só precisamos confiar e esperar no Senhor. Vamos para a lição. A segunda dúvida de Abacuque é como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar seu povo. Se Deus permitiu que uma nação idólatra venha castigar o seu povo, para o seu povo entender como deva servir a Deus, foi a forma que ele achou proveniente. Se nesse momento ele achou proveniente deixar assolar essa terra, esse vírus, é porque nós estamos tão rebeldes. Será que você não poderia extrair da lição também esse momento? Nós estamos tão diferentes
porque nós somos chamados à imagem de Deus, nós somos chamados sal dessa terra, nós somos chamados para, como diz Pedro na sua primeira carta, para mudar essa terra com a renovação que vem da palavra de Deus sobre nós. E hoje podemos entender assim, quantas vezes você ficou em casa no domingo de manhã, que poderia estar glorificando o Senhor na casa dele, aprendendo um pouco mais dele. Quantas vezes nós colocamos aniversários, nós colocamos festas, nós colocamos tantas outras atividades no dia que é considerado o dia do Senhor, ir à casa dele, adorá-lo, servi-lo, prostrar-se diante dele, mas nós colocamos tantas festas seculares e não vamos para a casa do Senhor. Damos infinitas desculpas. Não, mas é um aniversário. Aniversário é uma vez por ano. Quantos aniversários você tem ido e não tem estado na casa do Senhor? Quantos domingos de manhã você tem dormido, feito um urso, hibernando, quando deveria estar na casa do Senhor? Quais os momentos deveríamos encher os nossos pulmões? Porque hoje as pessoas estão morrendo porque não tem ar nos seus pulmões. Por isso que o governo, ele pede que as pessoas fiquem em casa. Porque eles não têm aparelho mecânico para fazer com que os nossos pulmões se encham e se contraiam de ar para que os demais órgãos possam funcionar. A Bíblia diz, encha o pulmão e louve. Todo aquele ser louve ao. Então esse é o momento. Independente de como Deus está agindo, mas Ele está agindo para nos despertar para dias melhores. Ou para aqueles que, como diz o apóstolo Paulo, dormem andando. Em outro tempo, ou nos tempos de hoje, diríamos sonâmbulos. Esses que falam dormindo. Mas nesse momento, eu quero trazer a palavra do apóstolo Paulo, dormindo espiritualmente. Então, quando ele diz, ou ele questiona esse fato de castigar o seu povo com idólatras, Abacuque reconheceu a pureza e santidade de Deus, mas não entendeu como Deus pôde tolerar os que procedem perfidamente e pode ficar calado quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, Ele escolhe o melhor para mim e para você. Nós é que não sabemos o que é melhor, mas Ele escolhe o melhor. O autor ainda diz, porém, o profeta reconheceu que Deus é eterno e santo e o chamou, ó Senhor, Deus meu, ó meu santo. E qual o momento que nós temos parado e temos dito a mesma expressão, ó meu Deus, meu libertador, meu salvador, cura a nossa casa. Meus irmãos, abrindo só um parênteses na lição, mas dentro do assunto, eu ouvi um comentário ontem que uma das empresas em João Pessoa demitiu 200 e poucos funcionários. Preste atenção que os problemas eles começam a surgir. É uma cadeia. E se nós não nos apegarmos diante de Deus, se não nos prostrarmos diante do Senhor, nós vamos padecer. Aí você vai dizer, não, pastor, daqui 15 dias, no máximo um mês, nós vamos estar livres para poder ir para a praia, poder abraçar, poder beijar, poder voltar ao que éramos. Alguns não vão poder mais voltar porque estão desempregados. Aí já vai ter um problema maior, que é o alimento sobre a casa, é o dinheiro para pagar o aluguel, pagar a prestação da casa, e aí começa um caos, agora financeiro. Então, qual o livramento que nós estamos esperando? Qual? Abacuque capítulo 1, versículo 12, me chamou a atenção e nos reporta a 2 Reis, capítulo 19, versículo 25. Porque diz assim, Abacuque capítulo 1, 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo puseste esse povo, e tu
ó rocha, o estabelecesse para a correção. Talvez esse momento seja para nos corrigir. Como nós temos aplicado os recursos financeiros que Deus tem nos entregue? Como? Nós temos devolvido a parte que pertence ao Senhor? Nós temos ofertado além daquilo que devolvemos? Senhor, isso aqui é como gratidão ao que o Senhor tem nos dado? Nós temos nos ajudado nos celeiros, quando nós temos um ou outros irmãos que padecem de uma feira no final da semana, não vou nem falar no final do mês, mas muitas vezes nos isolamos, entramos e saímos e não contribuímos, não ajudamos a ninguém. Preste atenção, 2 Reis, capítulo 19, versículo 25. Porventura, não ouviste que já há muito tempo determinei isso, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a mansões desertas. O que está acontecendo nos dias de hoje? As cidades, as metrópoles estão paradas. As cidades estão... Ontem eu ouvi no noticiário, fazem 6 dias que a cidade de São Paulo, o congestionamento é 0. Quando normalmente são 80, 90, até 120 quilômetros de congestionamento. Foi considerada 0. Nem no dia 1º de janeiro, que é feriado mundialmente. São Paulo ainda tem engarrafamento. Nem nesse momento. Então a palavra, meus irmãos e queridos amigos que nesta sala nos ouve, a palavra, ela é profética o tempo todo. Ela se revela a todos os momentos. O que é que eu quero te pedir agora, nesse momento que estamos estudando o livro de Abacuque? Para, reflete que tipo de servo, que tipo de planta estou sendo nesta terra. Como as pessoas podem ver Cristo em mim. Porque como ele disse, está aqui claro em 2 Reis, capítulo 19, versículo 25. Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei? E a Bíblia diz que isso aqui é o princípio que estamos passando. Esse momento de paralisar é o princípio. Porque alguém já um dia zombou da minha cara, riu de mim quando eu disse, mas no dia que Jesus vier, toda a terra verá. Toda. Aí ele olhou para mim e disse, não tem como não, irmão. Porque se ele aparecer aqui para o continente, ou para os continentes americanos, que seria a América do Norte, América Central e América do Sul, se ele ficar numa posição toda, tá certo, toda essa terra vai ver. Mas quem está do outro lado não vai ver não. Está vendo a imbecilidade? Aí agora toda a terra está parada ou não? A Austrália está parada, que está do outro lado do mundo? A China está parada? A maior potência financeira e bélica está parada? Está desesperada? Os seus governantes começam a entrar em crise, porque o presidente dos Estados Unidos mandou prender todas as máscaras, comprou todas as máscaras que estão sendo vendidas em todas as fábricas do mundo. Ontem só o noticiário. A Alemanha, a Itália, Portugal estão se juntando para entrar com ação contra os Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Então ele acha que pode. E os demais vão sofrer. Isso é bíblico? É bíblico. Porque daí começam a aparecer nações contra nações. Mas isso é a palavra profética que também está aqui no livro de 2 Reis. E o Senhor permitiu. Porque nós achamos, nós construímos tantas coisas. E achamos que já podemos. Quando na verdade nós devemos apenas aprender a servir e a servir bem. Sem nem questionar. Hoje pela manhã eu ouvi um vídeo da pessoa que é pessimista e da pessoa que é otimista.
Eu não vou repetir o vídeo, só uma frase que tem. Ele tinha N frases. Uma delas ela dizia que a comida nesse restaurante é boa, mas é cara. Esse é o pessimista. O otimista disse: essa comida é cara, mas é muito boa para mim. E tantas outras palavras no vídeo dizem. Quando muitas vezes nós nem paramos, mas nós já estamos questionando, quando deveríamos apenas ficar em silêncio. Então, será que nós temos sido um povo que realmente adora a Deus ou um povo pessimista, como lá do Egito? Porque aquele povo que Deus tirou através de Moisés era um povo pessimista. E ainda mais, murmurador. Voltando para a lição, aonde paramos domingo, o autor tinha deixado para nós uma aplicação que diz: você às vezes como profeta tem dificuldade em entender os caminhos do Senhor? Então vamos lá. Lembre-se de Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Moço ali, pode abrir para mim, por favor? Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Quanto tempo eu tinha aqui? Está aparecendo, não? Sim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Confie no Senhor como Abacuque confiou. Apenas confie. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Abacuque resolveu esperar pela resposta de Deus, colocando-se na terra como torre de vigia. Então nessa manhã eu adotei algo para mim. Eu não vou tomar café. Eu vou jejuar agora de manhã. Aí você escolhe um momento de você jejuar. Amanhã, depois de amanhã, outro momento. Mas em termos da palavra torre de vigia, nós vamos ficar orando. Nós vamos ficar buscando ao Senhor. Inúmeros pastores estão buscando nesse momento, para que possamos servir como torre, onde qualquer um possa nos ver, e essa torre se tornar um farol. A aplicação desse momento do capítulo 2, versículo 1, que diz: sobre a minha torre de vigia me colocarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Você se coloca diariamente na sua torre de vigia para falar com Deus? O autor coloca: Deus respondeu, mandando Abacuque escrever a visão em tábuas bem grandes, para que todos, mesmo quem passasse correndo, pudesse ler. E qual era a mensagem? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua. Tu já pensou nessa palavra? Abra aí, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo. Quantas vezes? Quantas vezes temos sido soberbos? Quantas vezes temos falhado diante de Deus? E ele pediu ao profeta que escrevesse, para que todos que passassem andando ou correndo, mas que pudesse ver e entender a palavra, se eles eram soberbos, se eles serviam ou como estavam diante de Deus. Um dia Deus punirá os babilônios no tempo determinado, mas o justo confiaria no Senhor com perseverança,
Então é com perseverança que eu te convido a estar orando. É com perseverança que eu peço a você para confiar, independente do vírus passar, independente do emprego permanecer, mas confiar em Deus. Porque nós estamos nessa terra porque Ele trouxe. Estamos vivendo nessa terra porque Ele pagou um preço por mim e por você. Então, meu querido e amado irmão, apenas confie. Literalmente, confie. Foi nessa passagem de Paulo que Paulo encontrou a prova bíblica para a doutrina da justificação pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos, Sueli. E depois Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. 3:11. Aí só voltar um pouquinho. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, queridos amados irmãos, está aí. A promessa de Deus é que nós vamos ser restaurados, independente da lei ou do tempo. A promessa está aí, que nós devemos viver pela fé. Então, confia. Só quero te pedir assim, confia. Espera. Nós vamos criar outras oportunidades de falarmos com Deus, de orarmos, de buscarmos. Graças a Deus nós estamos tendo o culto no lar toda semana. Claro, bom seria se nós tivéssemos toda a igreja nessa sala. Todos os dias, porque todo dia todo mundo está em casa ainda. Mas alguns não têm um aparelho, outros não têm internet. Tem os seus problemas, né? Então, voltando para a lição, a palavra de conforto de Abacuque tem sido um texto-chave para a fé na Reforma Protestante, desde o século XVI. A fé. E a fé é aquela que nos faz firmar, é aquela que nos faz acreditar, é aquela que nos faz superar o obstáculo, o maior que seja. Mas é pela fé que nós somos vencedores. É pela fé que nós podemos ver o agir de Deus. E assim é pela fé que eu creio que esse anjo mau, esse vírus, ele será repreendido. É pela fé que eu não vou ver os meus irmãos desempregados. É pela fé que nós vamos voltar a congregar, a nos abraçar, cheirar, sentir o calor um do outro. É pela fé que eu creio que Deus porá a sua mão sobre essa terra e repreenderá esse mal. Então, o terceiro ponto da lição, dúvida transformada em louvor. Abacuque capítulo 3, do versículo 1 ao 19, para você estar lendo em casa. Abacuque começou o seu livro questionando a Deus, mas terminou com uma oração de louvor. Ele se humilhou perante o Senhor, pedindo misericórdia, e começou a adorar o Senhor, cujo resplendor é como a luz, raios brilhantes da sua mão, e ali está velado o seu poder. Abacuque capítulo 3, versículo 4. Ele reconheceu o poder de Deus e sua soberania sobre as nações. Abacuque capítulo 3, versículos 6 e 7, quando ele diz isso ali. E parou, e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos.
Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. O que é que nós estamos vendo hoje? O que é que tem acontecido nessa palavra, nessa lição que Deus permitiu no dia de hoje? Temos visto isso aqui? Ele parou a terra. A terra está parada. Por mais que os empresários, por mais que o capitalismo, dizendo assim, politicamente falando, ou economicamente falando, ele venha exigir que voltem todo mundo, está parado. Daqui a um pedaço começa um colapso. É o colapso financeiro. E o colapso financeiro, ele gera um colapso maior ainda. Porque alguns empresários, quando eles não vão conseguir honrar, eles acham que a solução é tirar a sua vida. E aí eles se desesperam. Porque existe agora um problema chamado falta de confiança, falta de fé, falta de relacionamento, falta de esperar em Deus. Está vendo aí o que é que acontece? Quando a palavra diz tenha fé, confie, olha o que vem aí depois. Olha a tempestade que está vindo aí depois. Então eu quero te pedir a você, tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Ele ainda coloca assim, e sobre a natureza, que é o que nós estamos passando. Abacuque 3, capítulo 3, versículos 11 e 15. Perante Deus, Abacuque confessou, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Abacuque capítulo 3, versículo 16. Mas reconheceu que Deus ouviu suas dúvidas e coube ao profeta esperar calmamente pelo julgamento dos perversos. Abacuque, no fim de sua oração, disse que, mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos e a sociedade sofresse fome e pobreza, ele continuaria confiando no... É o que nós estamos passando hoje? Que fé Abacuque vivenciava em todas as circunstâncias. Aquilo que ensinava, o justo viverá pela sua fé. Não é o meu emprego. Não é a minha vida financeira. É o meu relacionamento com Deus que me faz ou ter dias longos aqui, ou dias na presença de Deus. Às vezes nós queremos ter tantas coisas. Qual o mais importante para nós que conhecemos a palavra? É ter dias aqui ou dias na presença de Deus. Que adianta anos e anos de vida aqui sem estar na presença de Deus? Que adianta? É o que ele usa na sua própria palavra. Que adiantou o homem ganhar a terra toda, ou tudo que há na terra, e perder a salvação? É necessário refletirmos como estamos caminhando, como estamos vivendo. Na empresa onde eu trabalho, todas as segundas-feiras, ou melhor, corrigindo, todos os dias quando eu chego lá, eu faço questão de abraçar um por um. Abraço, cheiro, desejo uma semana de paz. Faz 15 dias que eu não consigo fazer isso. E eu mandei uma mensagem ontem para o grupo onde nós nos relacionamos na empresa, e disse a falta que está me fazendo em abençoar cada um deles. Onde alguns deles não conheciam a palavra. Hoje são homens e mulheres transformadas pela palavra. Sabe aquela história de uma andorinha só? Na música ela diz que ela não faz um verão. Mas você sozinho como torre, de vigia, você faz muita coisa. Só precisa deixar Deus te usar. A conclusão da palavra do livro de Abacuque, ou dos questionamentos, diz assim: esse pequeno livro do profeta Abacuque, que começa com um grito de desespero ao Senhor, porque parecia que ele não estava ouvindo a oração, termina de forma maravilhosa. No fim, Abacuque estava alegre e exultando ao seu Deus, pois confiava que ele estava no controle de tudo, e reconheceu:
O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Abacuque capítulo 3, versículo 19. Que nós também possamos confiar sempre no Senhor, mesmo quando as coisas aparentemente não têm solução e momentaneamente Deus não está atendendo às nossas orações. Que o testemunho de Abacuque seja nosso em todas as circunstâncias. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, se no momento a solução não está vindo, espere no Senhor. Aguarde no Senhor. Por quê? Porque a minha confiança, a tua confiança, ela deve ser como a de Abacuque, quando ele diz: o justo viverá pela sua fé. Então, que Deus nos abençoe, que Deus, na sua infinita misericórdia, use o seu Espírito para que possamos estar entendendo a palavra. E aí, domingo, 9h30 da manhã, eu te convido a gente estar estudando a 7ª lição, que ela tem esse tema fantástico, para esse momento que estamos vivendo hoje. Salomão, homem de oração objetiva. A nossa oração tem que ser objetiva agora. Que Deus venha repreender esse mal que assola essa terra. Que Deus venha cuidar dessa terra. Que Deus venha restaurar essa terra para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu te convido, logo mais às 18h30, nós vamos estar com o nosso culto evangelístico. Então entra mais cedo, para que a gente possa estarmos orando junto e dar continuidade ao culto. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, Deus te proteja, em nome de Jesus. Vamos louvar? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça-as de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento onde lemos a Tua Palavra, onde ouvimos a Tua Palavra e onde Te louvamos. Senhor, rogo a Ti para que o Senhor venha depressa cuidar dessa terra. Então, livra-nos, nos protege, usa-nos como torre, nos abençoa dessa forma, em nome de Jesus. Fique em paz, meu irmão. Vinho Nunes, o Senhor é uma pessoa